Olá, queridos irmãos e amigos. É com muita alegria que saúdo a todos com a bendita e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos começar mais um estudo sobre o livro de Apocalipse, a quinta fase ou período da Igreja de Deus na Terra, chamada Sardes. Queridos irmãos e amigos, a cidade de Sardes era a capital da antiga Lídia e localizava-se a 500 metros acima do nível do mar, razão pela qual considerava-se inexpugnável. Ela foi uma cidade muito importante e rica comercialmente. O escritor, historiador e gramático romano chamado Plínio diz que a arte de tingir lãs foi inventada em Sardes. E também era uma cidade onde se tecia tapetes. A cidade de Sardes tinha também um forte mercado de escravos. Mas o que tornou a cidade muito rica e importante foi a extração de prata e ouro. E dizem que as primeiras moedas de ouro foram cunhadas ali. O rei Creso, que subiu ao poder no 6º século antes de Cristo, diz a história que acumulou tantos bens que o seu nome tornou-se sinônimo de riqueza. Existia até um ditado popular que dizia: rico como Creso. A cidade de Sardes foi primeiramente invadida pelos persas, que surpreenderam de madrugada, escalando os penhascos e saquearam os tesouros do rei Creso. Depois foi invadida por Alexandre o Grande e por último pelos romanos. A cidade de Sardes adorava a deusa Cibele. As ruínas do templo de Cibele ainda podem ser vistas pelos visitantes. Queridos irmãos e amigos, quem conhece a magnífica história da cidade de Sardes espanta-se quando se depara com as suas ruínas. Muito bem. Quem foi o fundador da igreja de Sardes? Sem dúvida nenhuma foi o apóstolo Paulo, o maior missionário e plantador de igrejas da história. Sardes corresponde à quinta fase ou período da Igreja de Deus na Terra, e vai do ano de 1517, início da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero fixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517, as 95 teses contestando a doutrina católica, e vai até o ano de 1798.
Repetindo, a quinta fase ou período da Igreja de Deus vai do ano de 1517, início da Reforma, até o ano de 1798. A palavra Sardes significa o que permanece, ou cântico de alegria. Sardes é a igreja do período da Reforma Protestante. Sem dúvida nenhuma, a Reforma Protestante foi um cântico de alegria para os verdadeiros cristãos que estavam sendo perseguidos acirradamente pelo papado. Entretanto, essa igreja estagnou-se, parou, apesar do forte movimento protestante e do fervor dos reformadores. Queridos irmãos e amigos, por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Apenas a primeira parte. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Queridos irmãos e amigos, prestem muita atenção no que vou lhes dizer. Quando a Bíblia Sagrada diz: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, é como se estivesse dizendo: estas coisas diz aquele que é soberano, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, completo, inteiro, ímpar, que é Jesus Cristo. Porque quando a Bíblia Sagrada fala de 7 Espíritos de Deus, está se referindo às qualidades, atributos e prerrogativas divinas. Porque o número 7 na Bíblia significa plenitude, inteireza, cheio, completo. Entenderam? Em Apocalipse, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, diz que em Jesus Cristo habita toda a plenitude da divindade. Em Jesus Cristo habita toda a plenitude da divindade. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, nós vamos chegar lá, queridos irmãos e amigos. As Escrituras Sagradas diz que diante do trono de Deus ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. As 7 tochas de fogo são uma representação do Espírito Santo, que é pleno, completo, cheio, inteiro. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, logo chegaremos lá também, diz que o Cordeiro, que é Jesus Cristo, tem 7 olhos. O que significa 7 olhos? Significa conhecimento, onisciência. Neste mesmo versículo,
Está escrito que esse mesmo cordeiro que é Jesus Cristo tem 7 chifres. O que significa? Poder. Queridos irmãos, entendam bem, são símbolos, representações. Literalmente falando, Jesus Cristo tem 7 olhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro que não. Jesus Cristo tem 7 chifres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro que não. Jesus Cristo tem 7 espíritos. Espíritos obedecem da palavra. 7 espíritos separados. Claro que não. Como já disse, são símbolos, queridos irmãos e amigos. São representações. Portanto, guardem bem o que eu vou lhes dizer novamente. Quando a Bíblia fala de 7 Espíritos de Deus, está se referindo às qualidades, atributos e prerrogativas divinas. Queridos irmãos e amigos, não deixem de acompanhar esse estudo sobre a 5ª fase ou período da igreja chamada Sardes. Muita coisa boa, muitas advertências, muitas lições podemos tirar dessa carta. Acompanhe conosco. Que Deus nos abençoe.